Vai começar no Universo Reverso. Nunca nem vi. O Universo Cast. Universo Cast! Universo Cast. Salve, salve galerinha! Muito bem-vindos ao nosso podcast, ao Universo Cast. Eu sou o Adriano Novaes e junto aqui comigo para capitanear esta navegação que vai rumo ao horizonte da cultura pop está ele. Eu, Vinícius Lunas. Mais conhecido como Matador de Onça, né? Para você que gosta de cultura pop, você pode acompanhar o nosso site que tem notícias diariamente sobre cinema, TV, música, games e muito mais. E para conferir diversas notícias, você também pode nos acompanhar lá nas nossas redes sociais, tanto no nosso Facebook quanto no nosso Instagram. É só jogar @site Universo Reverso e ficar por dentro de uma gama de conteúdo muito maneiro feito especialmente para vocês. E agora estamos começando aqui o nosso primeiro episódio do nosso podcast, que vai ser semanalmente, então você pode toda semana estar vindo aqui conferir. Então, sem mais delongas, vamos começar. Universo Cast. Bom, galera, e para começar este nosso programa, nada melhor do que ter alguma convidada, uma convidada muito especial. Karen, então, por favor, Karen, se apresente aí para todos nós. Oi, pessoal, eu sou a Karen Soarelli, eu sou escritora de literatura fantástica, escrevi, dentre outras coisas, autora de A Joia da Alma, que é um romance de fantasia que se passa num cenário de Tormenta RPG. E eu moro em Porto Alegre, acabei de voltar para o Brasil, que eu estava no Canadá, e fui alfabetizada com a Turma da Mônica. Pra gente falar um pouquinho de Turma da Mônica, a gente tem que voltar um pouquinho lá no passado. Muita gente não sabe, né, é que a Mônica, ela não é o primeiro personagem aí do Maurício de Souza. O primeiro personagem dele é o Bidu, que ele é tanto o mascote quanto o logo da Maurício de Souza Produções. Depois disso, ele teve a Turma do Bidu e do Franjinha. Um pouco mais pra frente, veio o Cebolinha e sua turma. Justamente em Cebolinha e sua turma foi onde teve a primeira aparição da Mônica, que foi em uma tirinha de jornal em 1963. Só uma coisa que eu acho que é interessante é que desde pequeno o Maurício, né, ele sempre gostava de desenhar, né? O pai dele acho que era poeta, então ele sempre teve bom contato com livros e tal. Mas quando ele foi para Folha de São Paulo, né, o jornal que ele trabalhava, ele foi com o intuito de levar as tirinhas dele, né? E o editor da parte de arte não gostou muito, achou que não ia ter futuro, que essas coisas não davam futuro. Ele ficou bem triste. E nesse mesmo dia, um rapaz trabalhando na área de jornalismo acabou vendo ele, né? E ficou até meio comovido, porque ele estava meio triste. E falou, então, você pode trabalhar aqui em outra área, aí você aprende mais, você conhece o pessoal e depois você faz uma apresentação melhor e apresenta os seus quadrinhos que você quer tanto fazer aí. E foi isso que aconteceu, ele ficou um tempo trabalhando como jornalista policial até ele conseguir, né, juntar material para mostrar, para poder lançar as tirinhas. Olha, eu acho isso demais. É muito... Porque, claro, ele queria os personagens dele no jornal, mas é muito mais difícil você chegar no jornal sem conhecer ninguém, sem saber nada do que tá acontecendo. Então, é legal essa questão de... Ele tinha o objetivo, mas ele não aconteceu exatamente como ele queria, né? Porém, ele soube aproveitar a oportunidade que apareceu pra ele. Eu estou aqui no meio de um podcast masculino, como a maioria dos podcasts, uma voz feminina, e eu venho falar em nome das mulheres. O que eu quero dizer é que, assim, eu acho muito legal porque o Maurício, ele é um homem. E ele começou criando os personagens dele pensando na própria infância dele. Então, são os amigos que ele tinha, cachorro, esse tipo de coisa, meninos. E a Mônica, ela é uma personagem tão forte e é impressionante o quanto ela se tornou importante para os leitores e tanto que se transformou na personagem principal, né? Exato. Sim, e uma curiosidade que é bem legal que a Mônica, ela foi criada justamente porque o Maurício e os seus leitores, eles perceberam que não tinha nenhuma figura feminina, né? Antigamente todos os personagens do Maurício de Souza eram meninos. Ele estudou um pouquinho, pegou de referência, né, o comportamento da sua filha, usou um pouquinho de referência de um outro desenho que é bem famoso, que é a Luluzinha. Tanto que no desenho Luluzinha tem o Clube do Bolinha
E na Turma da Mônica tem o Clube dos Meninos. Então essa personagem ela veio não só para ser a primeira personagem feminina do Maurício de Souza, mas também ser aquela que vai puxar todos os outros, né? Quando eu aprendi a ler foi justamente com Turma da Mônica. A minha professora da segunda série, ela viu que eu gostava, me deu um gibizinho de presente do Cebolinha. Eu sou apaixonado por esse personagem justamente por causa desta professora. E olha como é injusto, eu não lembro nem o nome da professora. Ah, que absurdo. Mudou a sua vida, mas quem era ela mesmo? Vamos chamá-la de Mônica. Mônica, olha lá. Um nome muito, muito legal. Só pra gente ter uma noção do tamanho da Turma da Mônica, a gente pode tentar aqui agora escolher 10 personagens principais aí, que a gente sempre vai ver nas revistinhas. Começando, logicamente, pela Mônica. O Cebolinha, o Cascão, a Magali, Tem o Anjinho. o Chico Bento. O Piteco também foi um dos primeiros que ele criou também, né? Eu gosto bastante de dois que são bem figurantes, assim, que é o Timóteo e o Jeremias. O Jeremias que é o primeiro personagem negro da Turma da Mônica. Vem cá, quem é Timóteo? Timóteo, ele é como se fosse a Mônica menino. Ele é dentucinho. Ah, ele- esse eu não sabia o nome. Ele é o Timóteo. Tem o Chaveco. Nossa, o Chaveco. Sabe que na Turma da Mônica Jovem, o Chaveco ele é o personagem que tá sempre tentando ter sua própria revista. Sério? Que legal. Eu acho que se criou essa mística do personagem secundário com o Chaveco, que sempre ficam brincando com isso, que nas histórias mais recentes ele sempre acaba ganhando até mais destaque. Sim. Porque até tem a parte das mais atuais, que, tipo, mostra o pai dele, que tipo, é pai solteiro. Aí tem a irmã do Chaveco, que é a Chabel, né? Chabel. Essa irmã dele, ela é babá do Cebolinha, né? Uhum. Sim, tem várias histórias que ela aparece como babá. Sim, mas acho que é engraçado que ele só ganhou esse destaque porque realmente ele não tinha destaque nenhum. Ele era piada por causa disso, e aí voltaram a atenção pra ele e começaram a dar mais destaque pra ele. Ai, gente, eu gosto das histórias do Penadinho. As da Dona Morte, pra mim, são as melhores. São sempre engraçadas. Sempre aquele humor que você não espera. Quantos que já foram? Eu acho que já foram uns 10. Acertou, miserável. Bom, tem o Chico Bento, todo o pessoal da roça, o Zé Lelé. Engraçado que a turma do Chico Bento, na verdade, nasceu com aquele amigo japonês dele, o Hiro, e acho que é o próprio Zé Lelé. Aí depois que o Chico Bento apareceu, mas ele foi tão mais popular que também catapultou como se fosse a turma dele. Quase igual uma Mônica, né? Uma curiosidade que tem do Chico Bento, né? Durante algum tempo, ele falava o caipirês e isso foi proibido. Então ele passou a ter que falar corretamente nas revistinhas, que era para incentivar as crianças a falar corretamente. Então depois dessa proibição caiu, ele voltou a falar caipirês novamente, mas de uma forma mais suavizada. Outra coisa que mudou muito na história dele é que antigamente ele nadava pelado, e isso não pode mais nas revistinhas, né? Tiveram que tirar, agora ele só nada com calçãozinho. Inclusive tem uma imagem que ficou meio famosa aí, que fizeram um Photoshop, que ele pulando na lagoa. Não, acho que ele tá na lagoa já. E ele tá tipo, fizeram um Photoshop e botaram, né, o piruzinho dele pra cima, em vez de estar normal. E uma outra coisa que tiraram é que antigamente ele tinha muitos embates com a onça pintada, né? Então ele caçava a onça, ele tinha lá a espingardinha dele. E depois de um tempo, viu que não é moralmente correto isso, e eles acabaram retirando esse embate que ele tinha sempre Mas com a essa onça parte pintada. era bem interessante, porque assim, você tinha o Chico Bento, que tinha o embate com a onça pintada e com todas as questões da mata, assim, inclusive às vezes aparecem algumas fábulas, algumas lendas brasileiras aparecem pra interagir com o Chico Bento. Então você tem toda essa visão do homem branco, o fazendeiro e as pessoas que trabalham na roça. E na mesma revista do Chico Bento, você tinha as histórias da Turma da Mata, que mostrava o outro lado. Mostrava o lado indígena, o lado em contato com a natureza. Então, por mais que tivesse essa questão do embate do Chico Bento com a onça pintada, sempre tinha o contraponto. Exatamente. Tem uma revistinha que essa eu tinha, eu acho que eu não tenho mais. Ela conta justamente uma história em que o primo do Chico Bento ele vem da cidade para passar as férias
na casa dele. São minhas histórias favoritas, assim, quando o primo vai passar as férias na... Já tem várias, né? Não é só uma. São as minhas favoritas. Isso, é. Ah, certa vez teve uma em que o Chico foi pra cidade. E também. Essa do Chico Bento que mostra toda uma infância diferente, né? Aquele contraste de quem tá na cidade, quem tá na roça. Juntar isso numa revistinha e é algo que todo mundo já passou, né? Quem se criou na cidade, sempre tem alguém que mora no interior, você vai passar umas férias, então você acaba se identificando muito com o personagem. Só uma pergunta, até a Karen falou que tinha os crossovers da Turma da Mata com a Turma do Chico Bento, mas tem também o Papacapim, né? Que não é... Porque a Turma da Mata é uma coisa, tem um Papacapim que já também é outra coisa também, né? Nossa, na verdade eu me confundi. Na verdade eu tava querendo falar do Papa Capim mesmo. Ah, tá. Nem era questão de crossover, era questão das duas histórias estarem na mesma revista. Vamos lá, mais o que de personagem nós temos? Tem o Capitão Feio, É o astronauta, né? o Astronauta. Eu sei que agora eles estão fazendo uma animação, que é uma versão mais adulta do Astronauta. É baseado na Graphic MSP, né? Do Danilo Beruti. Exatamente. E a gente fez uma matéria bem legal lá no nosso site, que vocês podem estar entrando lá e conferindo essa matéria, que é bem legal, que mostra um pouquinho de todos os próximos lançamentos aí do Maurício de Souza em termos de animação. Nossa, mas muita coisa mudou com as graphic novels. Inclusive tem o filme live action da Turma da Mônica, baseado na HQ Laços, que vai ser lançado esse ano. Na verdade, ele tá um pouco atrasado, mas a previsão é de lançamento para dezembro. Sim, é um live action com atores reais. O que me chamou a atenção, né, eles divulgaram aí uma imagem. Sabe qual foi a primeira coisa que me veio na cabeça? Foi justamente o Menino Maluquinho. Na hora que eu vi, eu não sei porquê, eu bati o olho nas crianças, me veio o Menino Maluquinho ali, que é um filme brasileiro da infância e resgatou. Não, na verdade, eu acho que tem bastante a ver, né? Porque foi baseado na obra do Ziraldo, que é outro cartunista gigante no Brasil. E esse filme da Turma da Mônica vai ser dirigido pelo Daniel Rezende, que foi quem dirigiu o Bingo, né? O Rei das Manhãs. Gente, se é pra falar de Menino Maluquinho, eu preciso contar uma coisa pra vocês. Quando eu assisti o filme do Menino Maluquinho, eu tava com a minha mãe, e eu lembro que eu terminei e falei, esse é o filme mais lindo que eu vi na minha vida. E o Ziraldo tava lá. Nossa. Aí minha mãe Sério? me pegou, Nossa. me pegou no colo, que eu era pequenininha, me levou até ele, mandou eu repetir o que eu tinha dito. Que e aí legal. eu lembro que na saída do cinema, ela tava falando assim, ai gente, eu apertei a mão do Ziraldo, eu nunca mais vou lavar a minha mão. Universo Cast. Um outro desenho deles que tá pra estrear, se eu não me engano, é O Bairro do Limoeiro, a Turma do Limoeiro. Isso. O Bairro do Limoeiro. O Bairro do Limoeiro. E vai ser pra Cartoon Network, vai estrear ainda este ano. E eu vi, ele tem ele é mais vintage, né? Como se fosse aquele desenho mais antigo, com aquela cabecinha um pouco mais achatada. Eu vi o trailer e é sensacional, porque o desenho é muito bem feito, então ele traz aquela parte de nostalgia, mas também tem muita coisa nova, bastante efeitinho passando na tela, bastante coisa, e me chamou muita atenção. Eu quero muito assistir esse desenho para poder ver como é, porque o trailer Sabe o que tá é legal na sensacional. Turma da Mônica? Como os personagens são muito icônicos, você pode desenhar eles em qualquer estilo. Tanto é que tem animações em vários estilos. Já tem umas do Cartoon, né, que são os bonequinhos mudos e pequenininhos. É o Toy, Mônica Toy. Isso. Por mais que eles sejam simples, você continua reconhecendo porque eles são muito característicos. É um bonequinho de roupa vermelha com um coelhinho azul, um bonequinho de roupa amarela com uma melancia, um bonequinho de amarelo e vermelho com guarda-chuva e um bonequinho verde correndo do bonequinho vermelho. E o exemplo disso é justamente Turma da Mônica Jovem. Só de olhar você já conhece quem são os personagens, né? Você já sabe, você não precisa ir lá e ter que acompanhar. Você bateu o olho, você sabe que aquele é o Cebolinha, aquela é a Mônica. É realmente isso que você falou. São os personagens que são icônicos, né? Não tem como não reconhecer. Então pode ser desenhado em qualquer estilo. E esse Turma da Mônica Jovem veio para provar justamente isso, que ele pode agradar muitas outras pessoas que gostam de outros estilos. Sabia que já faz 10 anos que foi lançado a Turma da Mônica Jovem? Parece que foi ontem. Nossa, como a gente tá ficando velho e nem percebe. Não sei se vocês assistiram o filme Cine Gibi. Cine Gibi não, esse eu não...
É o primeiro é de 2004. É um filme que ele adapta, né, histórias, entre aspas, clássicas dos gibi, né, pro cinema, né? Mostra a turminha indo pro cinema e assistindo os próprios desenhos, né? Só que entre uma historinha e outra, tem tipo, tem umas interações e aparecem tipo personalidades, assim, que aparentemente estavam muito em alta na época. Aí tipo, no começo aparece o Luciano Huck, e aí depois aparece a Vanessa Camargo, Nossa. aí a Fernanda Lima. Nossa. Aparece depois a dupla Pedro e Thiago. Eles cantam. E eles cantam. Eles cantam, tipo, eles começam a cantar, assim, sem mais nem menos. Não tem nada a ver a música deles com o filme. Eu tenho uma história triste pra contar. Toca a musiquinha triste, então. Quando eu era criança, né, como eu falei, eu comecei a ler com os gibizinhos da Turma da Mônica. Então, sempre que possível, eu ganhava, né, alguns gibis dos meus pais. Eu lembro que uma vez eu fui na casa de uma patroa da minha mãe. Ela me deu vários gibis, né? O filho dela já era mais velho e ele já não lia mais. Então ele acabou me dando ali alguns gibis. Tinha Batman, tinha o Superman e tinha muita coisa da Turma da Mônica. Então eu adorei logo de cara. E eu guardava na minha casa, ele ficava num baú no pé da cama, aqueles baús que você usa pra guardar travesseiro, cobertor e tal. Eu tinha um daqueles só de gibis. Até que um dia deu uma chuva muito forte onde eu morava. A minha casa, ela era abaixo do nível da rua. Então, nesse dia, alagou a rua onde eu morava e acabou estragando todos os meus gibis. Eu perdi, eu fiquei muito triste. Vou chorar com você. Nossa. E depois de velho, eu falei, putz, eu tenho que ter uma coleção, nem que seja pouca coisa, porque era uma coisa que eu gostava muito na época. Tenho muito carinho justamente por causa disso que aconteceu. Você podia ter mandado uma cartinha pro Maurício contando isso aí. Tu pensou se ser premiado? Quem sabe ele não escuta agora e me dá alguns de presente, eu ficaria muito feliz. Universo Cast. Vocês lembram daquela massa de tomate elefante? Todo mundo conhece, né? A massa de tomate elefante, que tinha um jortalhão. Uhum. Sim, sim. Mas isso começou bem lá atrás. Sim, o Maurício ele fez a tirinha, que era tipo a mãe da Mônica manda ali comprar, sei lá, uma massa de tomate, né? E aí, tipo, mostra a Mônica puxando o elefante de verdade. Aí o Cebolinha fala, Mônica, eu acho que a sua mãe, quando ela falou elefante, ela não quis dizer um elefante de verdade, né? Ela quis dizer a massa de tomate. E isso fez tanto sucesso na época que o cara, que era o cara do marketing ali do molho de tomate, achou tão legal que contratou o Maurício por causa dessa tirinha. Assim, não foi nada pensado e tal, contratado. Fez a tirinha por vontade própria e o cara gostou tanto que contratou e foi um sucesso, né? O Jotalhão, ele era rosa, né? Se eu não me engano. Ele era rosa e por causa dessa história aí do molho de tomate que ele passou a ser verde. O primeiro desenho que passou na TV foi justamente aqueles comerciais que faziam o propaganda do molho de tomate, né? E aí, por conta do sucesso que teve, eles começaram a fazer... O primeiro, assim, meio mais comprido, não foi um comercial, foi especial de Natal, né? Que passou na Globo. Que justamente a parceria com a Sica, que era o molho de tomate. A partir disso, eles começaram a fazer mais regularmente. E até virou tradição, né? Todo Natal tem o especial. Tem aquela musiquinha lá. Feliz Natal pra todos, Feliz Natal. Eu vi entrevista que, tipo, na verdade o Maurício falou que o YouTube são as novas tirinhas de jornal, né? Assim, fazendo um paralelo. Quando ele começou lá atrás com as tirinhas, né, que tinha um alcance gigantesco, hoje em dia é o YouTube que tem esse alcance, né? Por isso que ele tá investindo bastante no canal do YouTube, que tem a Mônica Toy, às vezes ele posta as animações clássicas, e tem a nova série que são os Biduzidos, né, que são tipo os mascotes da turma, que é o Bidu, o Mingau, o Chauvinista, a galinha do Chico Bento lá. Eles lançaram um teaserzinho, tem no nosso site, então procura lá que vocês vão achar pra poder estar acompanhando. Então. Fazendo várias estripulias. Inclusive, um dos sucessos da Mônica Toy é porque não tem fala, então é disseminado não só no Brasil, mas no mundo todo, tem um alcance, né? Porque não tem a barreira da fala. Tanto que esse próprio do Biduzidos também não tem fala, são animais, né? Então eles não falam. O longa-metragem da Mônica, né, foi As Aventuras da Turma da Mônica, que foi no ano de 82. Que foi meio que pioneiro nas animações, né, de longa-metragem no Brasil. Não tinha ouvido muitas ainda. Mas eu queria falar também do que veio em seguida, que foi o segundo longa-metragem, que é A Princesa e o Robô, de 1983. Eu achei aqui no YouTube, tem no YouTube inteiro. Tô dando uma olhadinha aqui, parece realmente bem interessante. É uma animação diferente, né?
Eu vi um outro aqui que é A Turma da Mônica e a Sereia do Rio. É uma outra animação de 1987. Também tem lá no YouTube. Sim, tem uma versão. O que eu lembro que eu assisti quando era pequeno, eu adorava esse filme, porque é uma pegada muito sci-fi, assim, meio Star Wars, porque 83 foi o ano que saiu o Retorno de Jedi. Eu assisti, mas eu não lembro de nada. Agora, ele teve uma versão... Ele foi refeito para a Turma da Mônica Jovem. Ele teve uma versão atualizada. E tem também das maçãs da Turma da Mônica. Nossa, as maçãs da Turma da Mônica. Hoje não pode mais ter, né? Não, acho que tem ainda. Tem. Tem ainda? Eu não lembro, porque eu acho que tinha uma lei, alguma coisa do tipo, não sei, me corrijam se eu estiver viajando. Mas, se eu não me engano, tinha alguma coisa que não podia incentivar a criança a comprar coisa. Tinha comercial. Eu acho que era o comercial que acabou saindo da TV justamente porque não podia ter. Acho que o comercial pode ser, mas ainda tem, porque até tem o ovo da galinha pintadinha. Por que pode ter a maçã da Mônica? Ai, gente, isso é horrível, sabia? Porque se você proíbe as empresas de anunciarem produtos para crianças na televisão, o que acontece? Não tem anunciante, não tem ninguém financiando a programação, eles simplesmente tiram a programação infantil. E uma coisa que é legal é que o Silvio Santos justamente, ele viu isso acontecendo e ele falou que ele tinha uma obrigação com as crianças no país e ele manteve, né, o Bom Dia e Companhia e os programas matutinos ali para criança, isso que é bem legal. Diferente de certas emissoras de televisão que tiraram a programação infantil e botaram uma apresentadora pra botar o programa com encontros, enfim. Mas voltando às maçãs da Turma da Mônica, esse licenciamento, na verdade, foi o Maurício teve essa ideia porque vendo as filhas dele, né, os filhos dele, eles comiam maçã, era muito grande, então às vezes eles deixavam metade da maçã, ou queriam levar pra escola e não cabia na lancheira porque era muito grande. E aí uma vez que ele tava visitando lá um pomar, sei lá, ele viu que tinha umas maçãzinhas menorzinhas, pequenininhas assim. Ele perguntou, nossa, essa maçãzinha aqui é perfeita, né? Cabe na lancheira, não sei o que. Ele falou, não, isso aqui a gente não comercializa não, isso aqui a gente faz pasta pra dar pros animais aqui. Ele, não, vamos comercializar isso aí, isso é perfeito. Põe a Turma da Mônica na estampa aí que vai vender que tem água. E vendeu, né? Ai, mas tudo que é da Turma da Mônica é mais gostoso, principalmente o miojo. Você falou do miojo e eu tenho uma curiosidade aí que é sobre um produto também da Turma da Mônica. A Turma da Mônica ela tem vários produtos de beleza, só que nenhum deles é do Cascão e eu duvido que vocês saibam por quê. Ué, porque ele não toma banho? Exatamente, porque ele não toma banho, ele não é o cara mais higiênico, então nenhum produto de beleza da Turma da Mônica tem um Cascão. É engraçado que na Turma da Mônica jovem, agora ele meio que tem uma onda de limpeza, né? Ele renega todo o passado dele, sujismo. Eu vi aqui umas historinhas em que em uma delas ele toma banho e quando ele toma banho ele é loiro, dos olhos azuis e tudo mais, mas é meio que uma piada, porque eu acho que no Turma da Mônica jovem ele toma banho e ele não fica loiro. Agora eu lembrei de uma revistinha que eu tinha em que o Cascão ele brincava no lixo. Ele brincava no lixo, rolava no lixo. Tinha uma que ele tinha um óculos de nadar, pezinho de pato pra pular numa piscina cheia de lixo. Depois de um tempo ele começou a virar politicamente correto, né? Para as crianças começarem a não fazer isso. Eles tiraram isso e agora o novo hobby do Cascão é coleta seletiva. Porque, nossa, as crianças deviam fazer isso todo dia, né? Eu acho que isso inclusive é parte da graça, o absurdo. Tinha um chocolate da Turma da Mônica, hein? Aquele chocolate era maravilhoso. Chocolate. Eu lembro que era um chocolate, um personagem em chocolate branco, não era isso? Ah, o chocolate era muito bom. Isso. Às vezes você comprava tem aqueles individuais, você comprava o que vinha mais e dentro vinha um cartão postal. Eu tinha coleção desses cartões postais. Uma coisa que realmente fez parte da minha infância foi a Parque da Mônica. Eu nunca fui no de São Paulo, que diziam que era gigantesco. Mas o que acontece? Eu lia muitas revistinhas. Eu fui uma criança afortunada que eu tinha assinatura da Turma da Mônica. Então vinham as 4 revistas. Eu ficava com a Mônica e Magali. Meu irmão ficava com Cebolinha e Cascão. De vez em quando tinha historinha do Parque da Mônica. Então, principalmente Cebolinha, às vezes se perdia dentro do parque e tudo mais. Sim. E essas histórias falavam do Parque de São Paulo. Não podia ir no de São Paulo, mas podia ir no de Curitiba, que ficou aberto por 2 anos
E eu fui 2 vezes, um em cada ano. E nesse parque eles cantavam e dançavam com aqueles bonecões, sabe? Da cabeçona gigantesca. Eu não sei como as crianças não saíam correndo daquilo. Eu lembro que esse parque aqui de São Paulo, se eu não me engano, ele ficava no Shopping SP Marketing e não era tão grande. Não, ele ficava no Shopping Eldorado. No Eldorado? Aí ele fechou em 2015 e reabriu no SP Marketing. Eu lembro que quando ele fechou, ele virou um parque da Xuxa. Não, você tá me confundindo, Adriano. É? Não, eu acho que é isso mesmo. Sabe de nada, inocente. Porque ele abriu em 93 no Eldorado. Ele ficou até 2010, acho. E aí ele fechou lá. E em 2015 ele reabriu no SP Market, onde era o antigo Parque da Xuxa. Vixe, então eu confundi tudo. Aí teve essa filial que realmente abriu em Curitiba. Teve uma no Rio de Janeiro também, que ficou um pouco tempo. Teve um parque, um mini parque na verdade, era chamado Pracinha, em Luanda, na África. A Turma da Mônica, ela é internacional, né? Ela tem vários países, na Argentina, nos Estados Unidos e espalhados por vários países no mundo. Eu não sei quantos são. Acho que ela já foi publicada em mais de 30 países. Atualmente eu não sei, acho que tem com certeza em inglês e espanhol. Mas no geral, em toda a sua vida, ela chegou a ser publicada em mais de... Até no Japão, Nossa! na China. Mas o que me surpreende mesmo é a força dentro do país. Porque a gente tem muito conteúdo vindo de fora, coisa da Disney, coisa da Pixar. Se você for comprar uma mochila de criança, por exemplo, numa papelaria, vai ter lá a princesa da Disney do ano, vai ter da DreamWorks, vai ter todos esses personagens estrangeiros. E você vai encontrar a Turma da Mônica também. E a Turma da Mônica, ela bate de frente com eles, tanto que no quesito revista em quadrinho infantil, a Turma da Mônica, ela tem como principal concorrente a Disney, mas a Disney já foi mais forte, mais final dos anos 80, começo dos anos 90, com Zé Carioca, DuckTales, então nessa época eles eram bem fortes, mas a Turma da Mônica, ela representa 80% do mercado de revistinhas infantis, então pra você ver que ela concorre com outras coisas que vêm de fora, e mesmo assim aqui no país ela é muito forte. Ela mostra o que nós somos, a gente se reconhece nos personagens. Sim, inclusive, lá quando saiu a edição da Turma da Mônica Jovem, acho que a edição 35, que tem o primeiro beijo da Mônica do Cebolinha, essa edição, sozinha na primeira tiragem, vendeu 500 mil exemplares. Ó. Sendo que, tipo, mês passado saiu a edição número 1000 da Action Comics dos Estados Unidos e ela vendeu 450 mil. Ou seja, lá em 2011, um gibizinho da Turma da Mônica vendeu mais que a edição 1000 do Super-Homem, tipo, mês passado. É claro, porque as pessoas passaram a vida inteira esperando esses dois se beijarem. Finalmente! E agora, se eu não me engano, eles já são casados, não é isso? Não, o que acontece? Eu comprei a revista do casamento. Pra não chocar muitas pessoas, eles fizeram de um jeito que ficou bem interessante. Na verdade, a história começa com a Mônica e o Cebolinha brigando. Aí o Anjinho tá olhando isso de longe, tá meio chateado, né? Porque ele protege as crianças e as crianças não estavam felizes, estavam brigando entre si. E aí ele e um outro anjo, se não me engano, eles começam a ver o futuro. Então eles veem o futuro, tudo que acontece, e é o Anjinho que vê o casamento. Aí no final das contas ele volta pro presente, a Mônica e o Cebolinha já até fizeram as pazes e estão andando felizes pela rua. Porra, Maurício, maior clickbait da história aí. Fora que vai ser um spoiler do final, né? Você já sabe o que vai acontecer, mas eu achei legal, porque se tivesse ali já o casamento, eu fiquei pensando, mas e daí em diante? Será que vai acontecer o quê, né? Acho que você vai ver os filhos deles, a próxima geração. Mas ele tá anunciando há algum tempo já que vai lançar a Turma da Mônica adulta, né? Nossa, sério? Nossa, sabe o que é engraçado? Quando foi ser lançado a Turma da Mônica Jovem, teve um monte de gente com um pouco de rejeição, assim, falando, como assim? Eles vão crescer? Não! A Magali todo ano faz aniversário e todo ano ela faz 6 anos, e é assim há 30 anos. Por que eles vão crescer de repente? E as pessoas ficaram um pouco com o pé atrás, né? Porque Cascão tomando banho, Cebolinha falando certo. Mas, no final das contas, a revista, pro público que ela se direcionava, ela saiu muito bem. Então, quando você diz Turma da Mônica adulto, me bate até um tremelique aqui. Como assim? Mas vai saber, né? Às vezes fica bom. Como a gente tava falando agora da Turma da Mônica Jovem, eu tenho uma curiosidade, é que quando saiu, na verdade, o Anjinho, ele tinha um outro nome, né? Ele se autonomeou Cellboy, depois que ele cresceu, que era uma referência muito, muito ruim ao Hellboy. Nossa.
Podia ser, né? Porque o Franjinha virou tipo só Franja, né? Então, sei lá, podia... Ângelo Gabriel, sei lá, pronto. Sabe, gente, tem muita coisa. Então ele chamava Cellboy e depois de muita reclamação ali dos leitores e tudo mais, ele mudou o nome novamente. Nessa mesma edição revelou que o nome verdadeiro dele é Ângelo. Ai, que lindo! Que na verdade o público, né, já a partir do, sei lá, entre os 10, 12 anos até os 15 anos, ele tá começando a perder muito esse público, né, que não tava interessado nas revistinhas normais da Turma da Mônica. Até ele pegou uma vez com o filho dele mais novo, né, na época, botou um gibi da Mônica, ou do Cebolinha, não sei, acho que é o do Cebolinha, e o do Naruto na frente dele. Ele perguntou, qual que você quer? Aí o moleque ficou olhando assim, olhou pro pai dele e falou assim, quero o do Cebolinha, né? O Maurício viu que ele pegou, mas porque, né, o pai dele tava na frente dele, porque ele queria mesmo pegar o Naruto. E aí, partindo disso, ele acho que ele ficou uns 3 anos tentando convencer o pessoal que trabalhava com ele a investir nessa ideia. Ele queria fazer e o pessoal foi reticente mesmo, lá na produção dele, até ele conseguir. Inclusive ele sempre bota, inclusive acho que é um dos motivos de ele conseguir ter tanta longevidade de sucesso, é que ele sempre tá se reciclando e botando temas atuais. Diga-se de passagem, um monte de personagens baseados nos filhos dele, né? Inclusive a Maria Cebolinha. A Marina também. A Mônica, a Magali. Então vários personagens vêm dos filhos, né? A Turma da Mônica, eles têm time de futebol. O futebol sempre foi muito forte ali na Turma da Mônica. O Cascão, que é o melhor jogador do bairro do Limoeiro. Durante várias edições, eles tiveram vários times. E depois de um tempo, eles oficializaram. O Cascão, ele torce pro Corinthians. O Cebolinha, ele torce pro Palmeiras. A Mônica torce para o São Paulo. E a Magali pro Santos. Só time paulista. Óbvio, né? Porque eles moram em São Paulo. Mas também ligação com o futebol tem desde quando saiu a revista do Pelézinho, né? Inclusive o Maurício, ele queria fazer... Na verdade, o Pelé queria uma revista com ele adulto, né? E o Maurício queria que fosse criança, né? Aí ficou nesse impasse e o Maurício falou, não, quem vai decidir então vão ser os seus filhos, Pelé. Aí deu pro filho dos Pelé escolher e eles escolheram ficar com a criança. Mas na verdade o Pelézinho, na verdade, é filho do Pelé, né? Na revistinha. Agora, vocês estavam falando sobre as referências, né? Sempre teve, né? O Super-Homão. Mas nós tivemos também as revistas temáticas de paródia. Tem o do Tauó. Jurassic Park. A que mais me marcou foram os 12 trabalhos da Hermônica. Hermônica é uma das revistinhas em que ela mostra que ela tem os poderes dos deuses, né? Ela é descendente dos deuses ali. Isso, ela assume totalmente o lugar do Hércules. E o mais engraçado é que ela vai fazendo os 12 trabalhos e ao longo da história em que ela vai passando por outros personagens, você vai vendo onde que tá cada um, sabe? Cada personagem da Turma da Mônica tem um papel dentro dos 12 trabalhos da Mônica. E é legal você descobrir, por exemplo, tem aquele trabalho do Hércules que ele tinha que limpar os estábulos do rei, sei lá quem. E aí, nessa revista, ele tinha que limpar o chiqueiro do rei Cascão. Então, encaixa muito bem, eles souberam encaixar. E tanto que me marcou, eu li na infância, eu lembro dessas coisas até hoje. Eu lembro de um gibi que me marcou na infância, que era o Mônica Fábulas, que era tipo várias adaptações de várias fábulas. A Cinderela, que eu se não me engano que era Magali, que era Cinderela, tinha o João Pé de Feijão, assim, tinha várias adaptações que era bem legal, eu gostava muito dessa revistinha. Uhum. E vocês falaram aí da Turma da Mônica, ela ser super forte, a Mônica tem o Sansão e tudo mais. Alguns personagens, eles têm umas habilidades especiais ali, que podem talvez ser superpoderes. Que o Cascão, ele tem super velocidade, né? Na hora que vai chover, ele voa e ele consegue escapar. Aliás, ele pressente a chuva. E aí ele ganha uma super velocidade pra água não atingir ele. A Mônica é super forte, né? Quando ela tá com o coelhinho dela, a força dela é anormal, né? Não é uma força normal. Quando ela tá com o coelhinho, ela é mais forte. Você sabia que o coelhinho da Mônica, na verdade, no começo ele era amarelo, né? Depois que ele virou azul. Exatamente. E a Magali vestia azul. Vestia azul, é difícil de imaginar ela vestindo azul. O Franjinha, ele tem super inteligência, ele já construiu máquina do tempo, já construiu várias coisas. Toda semana. Então, e a Magali, ela tem um super metabolismo, porque ela come, e é a única que não engorda, né, que mais come. E outra coisa, justamente que o modelo de desenho de todos os personagens é exatamente o mesmo. Então a Mônica, ela não é mais gorda e nem mais baixa que os outros.
Mas esse lance do bullying que o Cebolinha e o Cascão fazem com ela. Gordinha, baixinha, dentuça. E ela é exatamente igual os outros, né? Ela não é mais gorda e ela não é mais baixa. Eles são tanto sacanagem mesmo, porque é todo mundo igual. Eu sei que o Cebolinha e o Franjinha são os únicos que têm sapato. Sabe por que só eles dois, o sapato? Eu sei. Eu não sei se é a mesma história, mas eles usam sapato justamente porque quando o Maurício de Souza, como eles são os personagens do começo, o Maurício de Souza desenhava com mais detalhes. Então, conforme ele foi criando os outros personagens, para ele não gastar tanto tempo desenhando em alguns detalhezinhos, ele fez sem o sapato para agilizar o processo de fazer ali as tirinhas e fazer todos os desenhos. Exatamente isso aí. Uma coisa é certa, na Turma da Mônica você só tem dedos do pé se você tiver sapato. Ou se você morar no mato, porque o Chico Bento tem os dedinhos. Ah, é verdade! Tem algumas revistinhas que eles dão uma desculpa, que eles usam, na verdade usam uma meia, e a meia é da cor da pele. Tipo, né, todo mundo usa meia calça e anda descalço, ok. Horrível! Vocês têm algum personagem que vocês não gostam? Na Turma da Mônica, algum personagem que eu não gosto? Ou histórias, assim, porque eu vou falar aqui, as histórias do Bidu mesmo são um saco. Eu também não gosto muito quando o Bidu começa a falar com a pedra. Eu gosto do Bidu. Eu acho legal quando tem umas historinhas dele com o Mingau, né, que é o gatinho da Magali. Mas as histórias do Mingau são as melhores. De toda a revistinha, o que eu mais gostava de ler eram as que menos tinham informação de fala, de conversa. O Horácio eu sempre achei sensacional. Ele passa uma visão em poucas tirinhas e você consegue entender todo o raciocínio da história dele. E aquelas tirinhas que vem no final, que são alguns quadradinhos, né? E uma coisa que eu aprendi, né, com um dos nossos editores lá do site, que é o Anderson, mandar um abraço pra ele, é que o nome desse formato das revistinhas chama formatinho. É conhecido como formatinho, que é aquele formato pequenininho, que é aquela folha que parece um papelzinho mais crespo, papel jornal. É conhecida como formatinho. E é conhecido com este nome, que eu não conhecia, e ele passou esse conhecimento pra gente aí. Que legal. É que nem Zipper, Leica, Gillette. Uhum. Até o próprio termo gibi vem de uma revistinha que na verdade era chamada de... Tipo, a revistinha chamava gibi. A diferença é que o gibi faliu, né? E agora qualquer revistinha chama de gibi também. Bom, as minhas favoritas são as histórias de aniversário da Magali. Só que era tão raro. Quando saía uma, eu ia correndo ler, porque sempre é engraçado. Sempre acontecia algo diferente no aniversário da Magali. Algo fantasioso, algo que mudasse tudo. Todas as histórias de aniversário são muito boas. Tem uma que é tipo o aniversário dos signos, que cada um vira o seu respectivo signo, sabe? Vira personificação. Um vira um leão, vira um peixe. Acontecem coisas absurdas nos aniversários de todos eles, né? Teve um que apareceu uma segunda Magali, eu não lembro direito, eu só lembro da capa. E ninguém questiona, sabe? É uma história da Turma da Mônica. Qualquer coisa pode acontecer. Universo Cast. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Eu quero muito agradecer a participação da Karen, que foi muito importante, somou o time aqui, fez um super jogo com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço, foi muito legal. Espero poder contribuir com outros episódios. Posso aproveitar para fazer meu jabá? Pode, claro, deve. Pessoal, quem quiser saber um pouco mais do meu trabalho, como eu já disse, eu sou escritora, autora de A Joia da Alma. Me encontra no Facebook, no YouTube, no Twitter, em todos os lugares do mundo como Karen Soarelli, só tem eu. E eu tenho meu próprio podcast, que é o Papo de Autor, onde eu trago outros autores para conversar sobre assuntos relacionados à escrita, à publicação de livro, e também o Cinema em 10 Minutos, que é o que o nome já explica o que significa. Eu falo sobre o cinema em 10 minutos, geralmente lançamentos, porque eu vou gravando na volta para casa do cinema. Então tô sempre por aí na internet, falando com o pessoal, e eu vejo vocês no próximo episódio aqui. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Então, valeu, pessoal. Foi um prazer estar gravando aqui. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito legal poder falar sobre o Turma da Mônica, que é um assunto que eu acho que todo mundo tem... aquece o coração, né? Eu fiquei muito feliz de fazer toda a pesquisa e relembrando as coisas da minha infância. Foi realmente muito legal.
Bom, eu queria aproveitar e mandar um abraço aí para todos os nossos redatores do site Universo Reverso. E queria mandar um abraço também para o nosso amigo aí, para o Márcio Edson da rádio maxfm.com.br. É uma rádio online onde você pode ouvir diversos gêneros musicais. Dá um pulo lá e acompanha a programação, que é sensacional. Isso aí, galera. Então, se vocês querem acompanhar mais notícias sobre este mundo pop, vocês sabem onde encontrar. É lá no nosso site universoreverso.com.br, e também pode nos acompanhar nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, com @site Universo Reverso. Eu vou ficando por aqui, nós vamos ficando por aqui, esperamos vocês na próxima semana. Um forte abraço para todos, até a próxima e fui!